Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Está fazendo um belo dia lá fora? Dia esse para honra e glória do nome do nosso Deus. Espero que você esteja bem na manhã do dia de hoje. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 da manhã, tanto aqui nesta plataforma como também na TV Evangélica do Cariri. Sempre com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar o seu dia muito bem alimentado da Palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é Ele está contigo. E o mesmo está baseado no livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 14. Já estou com a minha Bíblia aqui aberta no texto. Juntos, iremos fazer a leitura do mesmo para nossa edificação. O texto vai dizer assim: Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nosso Deus por sua palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, a vida, ou melhor, a nossa caminhada de vida nem sempre é fácil, não é verdade? Existem dias em que as nossas responsabilidades pesam sobre os nossos ombros. São inúmeros desafios esses que muitas vezes parecem ser maiores do que as nossas próprias forças. Desafios esses que muitas vezes nos trazem incertezas essas que tentam dominar o nosso coração. E é em momentos assim que muitas vezes podemos pensar ou até mesmo nos sentir como se estivéssemos caminhando sozinhos. Contudo, meu querido irmão, meu estimado amigo, a palavra de Deus, ela nos lembra claramente que o Senhor nunca abandona aqueles que pertencem a Ele. A presença do Senhor, ela é constante, então. Ela é maior do que tudo que possa existir. A presença do Senhor, ela nos traz segurança para que assim possamos prosseguir. Quando Deus respondeu a Moisés aqui no texto, o Senhor, ele disse: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Quando o Senhor dá esta resposta a seu servo Moisés, ele estava assegurando ao mesmo que a sua presença seria suficiente para o conduzir durante toda a sua jornada. Assim sendo, o que nós temos aqui diante de nós na manhã do dia de hoje é uma promessa. Uma promessa que o Senhor fez a Moisés. E esta mesma promessa também fortalece a nossa fé nos dias atuais. O Deus que guiou Israel sob a liderança de Moisés, caminhando pelo deserto, é o mesmo Deus que nos dá a direção, que nos dá força, que nos dá descanso para continuarmos
a nossa caminhada. Então, baseado neste versículo, a qual nós acabamos de ler na manhã do dia de hoje, nós podemos aprender 3 verdades preciosas. Verdades essas sobre a presença constante de Deus em nossas vidas. E a primeira destas verdades que podemos aprender ao observar esse texto é que Deus promete caminhar conosco. Irmãos, a resposta de Deus a Moisés aqui revela um compromisso pessoal do Senhor. Ele disse: eu mesmo o acompanharei. Ou seja, o Senhor não disse que enviaria um anjo como um representante, um anjo para acompanhar Moisés e o povo em sua caminhada. Não. O Senhor prometeu a sua própria presença durante o trajeto que eles iriam percorrer. Meus queridos, essa declaração de Deus aqui demonstra que a comunhão com Deus é mais importante do que qualquer bênção material que alguém possa desejar. A presença do Senhor era o diferencial de Israel entre todas as nações na face da terra naquela época. E não somente a nação de Israel, mas a presença do Senhor continua sendo a maior riqueza do cristão nos dias atuais. Em Cristo, meu querido irmão, meu estimado amigo, esta promessa alcança seu cumprimento pleno. E por quê? Porque o Senhor também, Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como nós podemos aplicar isso? Lembre-se, amado irmão, querido amigo, mas lembre-se diariamente de que Deus nunca abandona os seus filhos. Em segundo lugar, busque cultivar uma comunhão constante com o Senhor. Faça isso através da oração, faça isso através da meditação na sua palavra. E por fim, confie na direção de Deus antes de tomar decisões importantes. E aí eu deixo uma pergunta para você pensar. E a pergunta é a seguinte: você tem vivido consciente da presença constante de Deus em sua caminhada? Pense sobre isso. Mas há uma segunda verdade. Uma segunda verdade neste versículo que vai nos mostrar ou vai nos ensinar a respeito da presença constante de Deus em nossa vida. E esta segunda verdade é que a presença de Deus traz descanso para a alma. Amados irmãos, quando Deus prometeu que daria descanso a Moisés, e não somente a Moisés, mas também ao povo, Ele não está falando apenas de um alívio físico, apenas de uma noite de sono, mas o Senhor está falando aqui de uma paz tão profunda que a confiança que temos nele produz em nós. O descanso aqui oferecido pelo Senhor nasce da certeza de que o Senhor governa todas as circunstâncias, Ele gere todas as circunstâncias, nada foge do seu controle, tudo está sobre o domínio de suas mãos. Então, mesmo em meio às batalhas, o coração daquele povo podia encontrar tranquilidade. Por quê? Porque eles sabiam e confiavam que o Senhor estava no controle da situação. Assim também deve ser conosco. Devemos confiar plenamente que o Senhor está gerindo
as situações que nos envolvem e assim termos descanso. Esse descanso, amado irmão, é um descanso encontrado apenas em Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, Ele convida os cansados, Ele convida os sobrecarregados a encontrarem refrigério, a encontrarem paz nele. Então entenda que aquele que está em Cristo Jesus não tem a sua alma atribulada, e sim tem sua alma descansando no Senhor. E como aplicar tudo isso? É simples. Entregue as suas preocupações ao Senhor, amado irmão, em vez de carregá-las sozinhos. Em segundo lugar, reserve momentos diários, momentos para descansar na presença de Deus. E por fim, substitua a ansiedade pela confiança nas promessas divinas. E aí eu deixo uma segunda pergunta para você. E a segunda pergunta é: tenho descansado em Deus ou permitido que as preocupações dominem meu coração? Por fim, há uma terceira e última verdade. Verdade essa preciosa sobre a presença constante de Deus em nossa vida. E esta terceira e última verdade é que a presença de Deus nos dá coragem para prosseguir. Amados, a promessa da presença divina fortaleceu então Moisés para que o mesmo continuasse conduzindo o povo rumo à terra prometida. Meus queridos, saber que Deus estava com ele era o suficiente para que Moisés então continuasse enfrentando os desertos, continuasse enfrentando as dificuldades, continuasse enfrentando os inimigos que se levantavam durante a caminhada. Da mesma forma somos nós, o crente, o servo do Senhor. O servo de Deus, ele encontra coragem para perseverar. Por quê? Porque ele sabe que nunca está enfrentando suas lutas sozinhos. A companhia do Senhor, então ela transforma medo em confiança, ela transforma fraqueza em força, ela transforma incerteza em esperança. A companhia do Senhor, ela sustenta seus filhos em cada etapa da caminhada. E como aplicamos isso? Em primeiro lugar, meu querido irmão, enfrente os desafios do seu dia a dia, confiando que Deus está ao seu lado. Em segundo lugar, não permita que o medo impeça você de obedecer à vontade de Deus. E por fim, testemunhe aos outros como a presença de Deus fortalece a sua vida. E aí eu deixo uma pergunta para você. Você tem permitido que a presença de Deus fortaleça a sua fé diante dos desafios? Pensa sobre isso. 3 verbos. 3 verbos que eu gostaria de destacar na manhã do dia de hoje. E gostaria que você vivesse esses verbos. O primeiro desses verbos é o verbo confiar. Confie na presença constante de Deus. Lembre-se que Ele jamais abandona aqueles que o buscam. O segundo verbo que eu vou destacar na manhã do dia de hoje é o verbo descansar. Descanse diariamente, amado irmão, querido amigo, nas promessas do Senhor, entregando-lhe as suas preocupações, as suas ansiedades. E por fim, o último verbo que eu gostaria de destacar na manhã do dia de hoje é o verbo prosseguir. Prossiga com coragem, sabendo que Deus caminha ao seu lado e dirigindo cada passo da sua jornada. Nesse momento eu quero te convidar a baixar a tua cabeça e orar junto comigo. Oremos. Querido Deus e amado Pai,
Deus de infinito amor e de imensa misericórdia, queremos te dar graça, Senhor, queremos te dar graça porque Tu nunca nos abandona. Tu estás ao nosso lado, não só nos momentos alegres, mas também nos momentos de dificuldade. E por essa razão, Senhor, nós podemos encontrar paz, podemos encontrar segurança, podemos encontrar refrigério para nossa alma. Perdoa, Senhor, as vezes que fraquejamos na nossa fé. Perdoa, Senhor, as vezes em que desviamos o nosso olhar e deixamos de contemplar o alvo. Sê, Senhor, com todo o Teu povo. Traz alívio, Senhor, para aqueles que estão sobrecarregados. Traz, Senhor, paz para aqueles que estão atribulados. Fortalece, Senhor, aqueles que estão enfraquecidos. Nos dá um dia, Pai, tranquilo e cheio de paz. Por essa razão, nós te oramos no nome santo do Teu Filho amado. Amém e amém. Você que está aí do outro lado da tela, muito obrigado. Obrigado mesmo por nos acompanhar aqui diariamente com os nossos devocionais diários. Não tenho palavras para lhe agradecer. Mas deixa eu lhe fazer um pedido. Se você ainda não deu like no nosso vídeo devocional de hoje, aperta o botão do like. Depois, se inscreve no nosso canal. E por fim, ativa as notificações. Assim, você vai estar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também, se assim desejar, pode compartilhar os nossos vídeos, os nossos links em todas as suas redes sociais. Convida outras pessoas a vir fazer parte da nossa família, família da fé, que inicia os seus dias sempre junto com um devocional da Palavra de Deus. Ou, se você desejar, venha nos visitar na nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada à Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem cultuar o Senhor conosco. Você será muito bem-vindo à nossa igreja. Eu vou ficando por aqui, mas se Deus me permitir, amanhã estarei de volta com todos os amados e queridos irmãos. A todos, fica o meu mais fraterno abraço. Fica com Deus. Nos vemos amanhã.